Falando de Flamengo, o Flamengo confirmou que o Michael sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Sábado, ele saiu machucado ali no segundo tempo, né, na vitória sobre o Vasco. Ele já iniciou o tratamento, mas o clube não informou ainda o prazo de recuperação do Michael. Nada com a distância do futebol apresentado, assim. O Flamengo está num lugar e a gente olha Vasco, Fluminense e Botafogo, parece que é de outra ordenzinho. Assim, a gente tem que pensar que o Flamengo, além de já ter o melhor elenco, é o mesmo treinador que terminou a temporada e priorizou uma pré-temporada, abdicou, passou susto o Flamengo, um início muito ruim com o Sub-20, inclusive com mudanças na comissão técnica no Sub-20, né? E ficou em risco ali, classifica, como é que vai ser, vai ter que, quando o pelotão até estreou antes, ia jogar contra o Sampaio Corrêa, e aí antecipou, jogou no sábado contra o Volta Redonda, lá em Brasília, e aí foi aquele jogo muito bom. O Volta Redonda tem um time muito bom que já está classificado, junto com o Flamengo, para as semifinais. Então, o Felipe Luiz, na estratégia, foi muito boa. Venceu o Volta Redonda, botou um time mesclado, ou o time B, não o Sub-20, mas o time B contra o Sampaio, ganhou também. E aí emendou vitórias nos clássicos, que são fundamentais. Empatou com o Fluminense, né? Mas ganhou do Vasco, ganhou do Botafogo, foi campeão da Supercopa, isso deu moral para o grupo, premiou todos os jogadores, deu minutagem para todo mundo, veio com aquela frase, não vou matar nenhum jogador, colocando para jogar 2 partidas consecutivas, mas tem um elenco para ele fazer isso, né? E tem o retorno de alguns jogadores. O Cebolinha que fez esse golaço aí, o Pascoal tá certo, né? Ele voltou, não tem como voltar já como titular, vai ganhar ritmo, mas tem tudo para virar o ponta pelo lado esquerdo e o Bruno Henrique virar o centroavante, porque o Juninho machucou. Então é muito, muito normal se o Felipe Luiz fizer isso. Já que o Juninho machucou, que seria o centroavante que veio com essa opção, enquanto o Pedro não melhora, o Bruno Henrique fica como centroavante e o Cebolinha entra na esquerda. Mas aí você vai falar, realmente o Plata tá bem, o Luiz Araújo voltou bem também. Infelizmente, agora acho que o Michael machucou também. Mas, assim, o Flamengo está muito acima, realmente, porque o planejamento de algumas equipes, a coisa não aconteceu. Para os outros, não aconteceram. O Vasco, que deu uma melhorada, colocou em risco isso, com resultados ruins. Vai para o Clássico, tem a vantagem, joga em São Januário, com a sua torcida. Precisa vencer. Agora, tem que olhar também o seguinte, se o Madureira vencer o jogo dele, o Madureira está na frente. Isso. E o Fluminense, que tem o mesmo número de pontos, dependendo do resultado do Fluminense, mesmo com a vitória, o Vasco fica fora. Porque a diferença hoje é no saldo de gols. Número de vitórias está igual. Os critérios de desempate são 2 gols que o Vasco está na frente. O Bangu já está rebaixado. Sim. O Bangu já está rebaixado. É o adversário do Fluminense. O Fluminense, se der uma goleada, sei lá, 5, pode acontecer, 4, 5. E o Vasco ganhar por uma diferença mínima do Botafogo e o Madureira ganha, fica fora os dois, Vasco e Botafogo. Vão ter que torcer para o Nova Iguaçu contra o Madureira para dar chance para outro grande entrar, mas a situação complicou e a gente falou aqui, pelo que escolheram no campeonato. Né? O campeonato foi feito de acordo para os grandes fazerem uma pré-temporada, vai botar o Sub-20, vai botar o time B, para jogar com os times de menor investimento. Só que esses times estavam bem ajustados e fizeram pontos. E o time alternativo dos grandes, muitos não pontuaram e não está dando tempo de recuperar. Entendeu? O Volta Redonda já mostrou a força que tem. Então, assim, um campeonato que ficou os clássicos para o final, acabou que um grande está matando o outro. Vamos agora para o próximo assunto, o principal assunto desse vídeo. Gerson, bastidores, proposta do Zenit. Nós trouxemos a informação há pouco lá no Twitter que o José Boto ele fez um movimento muito interessante. Qual foi o movimento dele? Ele ontem, no dia da folga do elenco, ele foi ao CT Ninho do Urubu e marcou uma reunião com o seu Marcão, pai e um dos empresários do Gerson. A ideia é o seguinte, debater o assunto que o seu Marcão expôs publicamente em seu podcast, quando ele reclama publicamente do salário do jogador, dizendo que o salário do jogador está defasado, que tem que ter uma valorização, que o jogador não pode ganhar menos que os demais destaques do elenco. Reclamou geral, ele falou muita coisa, e aí tinha notícia de proposta do Zenit.
O Boto queria pôr um ponto final nessa história, aparar as arestas. E o Boto chamou o seu Marcão e também o Carlos Leite, que é o outro representante do Gerson. Nessa reunião, que durou cerca ali de 2 horas, lá no CT Ninho do Urubu, tudo foi exposto. O que o Marcão está insatisfeito, o que o Flamengo não gostou. O Flamengo não gostou nem um pouco do seu Marcão ter feito o que fez. A gente trouxe essa informação. Atrapalhou ainda mais o processo de renovação de contrato do Gerson, que tem contrato até 2027 com o Flamengo. O seu Marcão expôs também a insatisfação dele em relação ao salário, apresentou a proposta oficial do Zenit. Proposta essa que o Júlio Miguel Neto, jornalista, trouxe no dia 5 de fevereiro, que iria ter, e de fato teve, mas não nos valores que foram citados, de 35 milhões de euros. A proposta oficial apresentada foi de 20 milhões de euros de maneira fixa, pagos, esse valor pago em maneira parcelada, e 8 milhões de euros em metas. Metas fáceis, tá? Por exemplo, número de jogos, quando conquistasse título do Campeonato Russo, Copa da Rússia. Enfim, era algo assim bem fácil de ser batido, poderia chegar a 28 milhões de euros. O Flamengo virou para eles e falou, olha só, o José Boto falou para eles e falou, olha só, a proposta é até boa, se a gente for parar e analisar o cenário do jogador, a idade do jogador. A proposta é boa, a proposta não é ruim. Mas se eu vender o Gerson agora, o que eu faço? Qual é a reposição que eu tenho? O Jorginho é só no meio do ano, que poderia fazer até essa função do Gerson, mas não seria com as mesmas características. Se eu vender o Gerson, o que eu faço? Nós aqui, a gente não está precisando de maneira desesperada fazer caixa com venda de jogadores. Não existe a menor possibilidade de a gente aceitar. E outra, o Gerson em nenhum momento bateu a nossa mesa aqui, na nossa porta aqui, dizendo que quer ser negociado. Isso é uma proposta de vocês, eu entendo. Ele tem contrato até 2027, uma multa rescisória alta, e nós não vamos aceitar. E a renovação de contrato? Nós podemos debater futuramente, a gente não nega a possibilidade de debater futuramente, mas nesse momento não é prioridade. O contrato dele até 2027, nós temos outras prioridades, como a renovação de contrato do Pulgar. Isso vai ser discutido. Vai ser discutido. A questão é que a antiga gestão havia prometido ao seu Marcão uma renovação de contrato. A antiga gestão saiu, não teve a renovação de contrato, e o seu Marcão, entre aspas, reclamou publicamente. Beleza. E outra, nesse ponto, o seu Marcão não está errado não. O Gerson tem que ter renovação de contrato sim. O salário dele está defasado sim. Aí é minha opinião. Acho que a forma como ele fez não foi da melhor maneira. Ele poderia ter ligado para o Flamengo, como o empresário da Arrascaeta está fazendo. Liga diretamente para o José Boto, marca uma reunião, marca um jantar, marca um almoço, conversa sobre o assunto. Agora, expor publicamente atrapalha. E sim, a proposta teve, e sim, foi recusada, e ele não vai sair do Flamengo. Inclusive, pessoas do Flamengo acreditam que essa proposta foi usada, eles sabiam que o Flamengo não iria aceitar, que essa proposta foi usada para conseguir uma renovação de contrato, uma valorização salarial, o que também não vai acontecer. O Flamengo recusou o ponto, nesse momento não vai debater renovação de contrato, o foco total no Super Mundial. Agora, o que precisa ser dito é, a boa relação foi criada nesse encontro. Eu acho que o José Boto ele deu uma tacada de mestre, amenizou a situação, entre aspas, foi humilde, ligou, falou, chega aqui no CT, vamos conversar, seu Marcão. Amenizou a situação, acho que o Marcão também foi bem, aceitou o convite, foi lá. Eu acho que todo mundo sai ganhando, o Gerson sai ganhando, o seu Marcão sai ganhando, o Flamengo sai ganhando nessa história toda. É isso aí, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados, é plantão, gente. Flamengo pode estar dando chapéu no Cruzeiro e pode estar contratando o camisa 10, Matheus Pereira. É isso mesmo, essa informação acabou de sair. O jogador está insatisfeito lá no Cruzeiro, né? Não quer mais continuar lá no time de Minas Gerais e há uma imensa expectativa do Flamengo dar esse chapéu no Cruzeiro e fazer igual fez com a Arrascaeta, contratando o Matheus Pereira para disputar titularidade com o próprio Arrascaeta. Então, assim, para mim seria uma baita contratação, um baita reforço, nesse time aí, do Felipe Luiz. Se já pensar, o Matheus Pereira é um grande jogador, futuramente será o nosso camisa 10 da seleção brasileira, pode jogar ao lado do Neymar. Então, assim, não só fica por aí, vai chegar o Matheus Pereira e o Jorginho para jogar ali na posição de segundo volante. Então, o Flamengo está tentando dar esse chapéu a qualquer momento no Cruzeiro para contratar o Matheus Pereira. O Cruzeiro pede ali em torno de 100 milhões de reais
para negociar o jogador. Então, essa informação de agora, informação bombástica, eu quero saber de vocês o que vocês acham de ver esses dois atletas vestindo o manto sagrado, Matheus Pereira e Jorginho. Deixa aqui nos comentários, vocês acham que o Flamengo vai virar um timaço? Quero ver a opinião de todos vocês. A qualquer momento estarei de volta. Eu quero saber uma coisa. Vocês aprovam a contratação de Matheus Pereira e também a contratação do Jorginho ainda nessa temporada, ainda nessa janela de transferências? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.